que na cabeça de muitas pessoas a oração se resume: eu pedindo e Deus me atendendo. Eu vou pedindo e Deus ele vai atendendo. E para Deus atender mais, aí tem pessoas que fazem uma novena, não tem nada contra a novena, mas o que precisa estar é por que a pessoa faz aquele novenário. É para conhecer a vida do santo, para ficar mais devoto, para exercer as virtudes, ou naquela repetição: quanto mais eu rezar, mais graça eu vou receber. Não passa novena, nós vamos fazer menzena, vamos fazer um mês, nós vamos fazer uma quarentena. E a oração se resume em coisas que eu preciso e que Deus pode me dar. Aí eu vou rezando. Que a oração de Nossa Senhora nos ensina a maneira de orarmos. Mas sabemos que a imagem encontrada nas águas do Rio Paraíba é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em 1717 encontraram o corpo da imagem, depois encontraram a sua cabeça, depois a pesca milagrosa. Por isso que nós falamos Nossa Senhora da Conceição Aparecida por este fato dela ter sido resgatada das águas, e depois a pesca milagrosa, o milagre das velas, o cavaleiro sem fé, questão da ferradura, o escravo que a algema caiu, a menina cega que foi curada ao contemplar a imagem, e tantos outros milagres. Neste dia, a igreja coloca uma liturgia mariana, leituras que apontam para as virtudes de Maria Santíssima e que nós devemos trazer no coração. Nós devemos ter um amor a Nossa Senhora, não apenas do dia 12, mas um amor que perpassa todos os dias do ano. São João Paulo II vai dizer que um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, ele manifesta-se primeiro na oração do Santo Terço, que foi pedido por Nossa Senhora em várias das suas aparições, entre elas Fátima. É no Santo Terço que nós vamos meditando os mistérios da vida de Cristo e os mistérios da nossa vida naquele mistério. Então aqui a nossa oração da Ave Maria, aquela repetição da Ave Maria, é como se fosse uma música de fundo, onde nós vamos refletindo os mistérios da vida de Jesus, os mistérios gozosos, os mistérios gloriosos, os mistérios dolorosos, os mistérios luminosos, que foi um presente aí de São João Paulo II. E nesta meditação nós vamos buscando as coisas do alto, uma vida de santidade. Nas leituras que nós ouvimos, e principalmente no Evangelho, nós temos a presença de Maria, que aparece naquilo que é próprio dela: a atenção, a intercessão, a adoração, o sim de Maria. E depois que ela apresenta para Jesus aquilo que é próprio da mãe fazer, ela apresenta a necessidade a Jesus, ela fica como se fosse escotomizada. O que é isso? Ela some de cena. No evangelho que ouvimos de bodas de Caná, o início de uma família, é uma festa de casamento. Maria foi convidada, ela está ali. Quando nós convidamos Nossa Senhora para a nossa vida, ela se faz presente. E Maria, neste evangelho, ela é amiga desta família, ela é íntima desta família. Como que eu sei? Porque o vinho, ele não acaba na sala, ele acaba na cozinha. Aqueles que são íntimos, quando você tem um amigo íntimo, uma pessoa da sua convivência, você não a recebe na sala, você a leva para a cozinha. Então certamente Maria não era apenas uma convidada, mas ela era amiga da família, e certamente ela estava ajudando, e ela vê que aquele vinho terminou. Para o judeu, o vinho é alegria, o vinho é festa, o vinho é celebração. Quando não se tem vinho, não se tem vida. Então aqui não é apenas a bebida que terminou o amor, terminou uma presença de qualidade, terminou um espírito de adoração. Pode passar despercebido, mas algo muito grave acontece no evangelho: as talhas estão vazias. Este é o problema desta festa, porque as talhas com água, elas simbolizavam um ritual do judeu, um momento de oração, um momento de purificação, para estar festejando a união daquele homem e daquela mulher. E se as talhas estavam vazias, significa que eles queriam festa, eles queriam comida,
eles queriam festejar, mas eles não tinham um espírito de adoração. É como se Deus ficasse de fora daquela festa, e onde Deus não está, a alegria acaba, o amor acaba, a conexão acaba, a verdade acaba. E Maria vê que o vinho terminou. E note que a oração de Nossa Senhora nos ensina a maneira de orarmos. A maneira de orarmos. Maria, ela não tem um pedido a Jesus. Ela não pede absolutamente nada. Ela apresenta. Quando a nossa oração, ela é de apresentação, Deus, ele tem liberdade para agir. O problema de muitas pessoas que tem uma visão um pouco míope da vida de oração, parece que na cabeça de muitas pessoas a oração se resume: eu pedindo e Deus me atendendo. Eu vou pedindo e Deus, ele vai atendendo. E para Deus atender mais, aí tem pessoas que fazem uma novena atrás. Não tenho nada contra a novena, mas o que precisa estar é por que a pessoa faz aquele novenário. É para conhecer a vida do santo, para ficar mais devoto, para exercer as virtudes, ou naquela repetição: quanto mais eu rezar, mais graça eu vou receber. Não passa novena, nós vamos fazer menzena, vamos fazer um mês, nós vamos fazer uma quarentena. E a oração se resume em coisas que eu preciso e que Deus pode me dar. Aí eu vou rezando. E se você vai à oração de Nossa Senhora, não é assim a oração mariana. E nós que somos marianos precisamos orar como Maria. Maria, ela não pede, ela apresenta. Eles não têm mais vinho. Está apresentado. Daí é com o Senhor. Como que seria uma oração de apresentação? Jesus, eu não tenho mais saúde. Jesus, o meu filho não tem mais emprego. Jesus, a minha família não tem mais união. Jesus, no meu casamento não há mais respeito. Tu sabes tudo, Senhor, faça o melhor para mim, para minha santificação. Está entregue. Está entregue. Mas para a gente chegar numa oração dessa, é preciso uma intimidade com Deus tal que você acredite que aquilo que Deus fará para você é o melhor para a sua vida e para a sua santidade. E aqui, meus irmãos, o melhor para nós nem sempre é aquilo que nós queremos. Deus, se você vai na oração assim, Ele vai te frustrar, porque nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Nós vivemos uma época um tanto complicada, socialmente falando, e nós vemos isso repetidamente acontecendo. Parece-me que as pessoas hoje, elas lutam com garras para terem a razão. Elas brigam porque elas querem razão. As pessoas não têm mais humildade para serem corrigidas. As pessoas não têm mais humildade para aceitar que elas estão erradas. As pessoas não têm mais humildade para serem direcionadas na palavra. E esta dificuldade das pessoas no trato entre nós, ela vai entrar de cheio na nossa espiritualidade. E aí que o diabo deita e rola, porque com Deus as coisas não vão funcionar na marra. Com Deus as coisas não vão funcionar do seu jeito. Porque tem muita gente que tem essa fala na boca: não, eu vou resolver o negócio do meu jeito. Mas eu vou falar, porque se não é do meu jeito, não vai ser do seu jeito com Deus. Não vai ser do seu jeito com Deus. Não há nada que você possa fazer para forçar a atitude com Deus. Então Deus, o Senhor, Ele fica feliz e Ele se compadece com uma oração humilde. O que é uma oração humilde? É a oração de entrega. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Quando Maria usa a palavra serva, é uma tradução para o português ficar mais ameno, porque a palavra exata é escravo sem valor. Se traduz na Vulgata para servuma, e no português é o servo. Mas a palavra que Maria usa: eu sou uma escrava sem valor. Ou seja, ela não tem vontade. Ela não tem vontade. Quem sou eu para ter vontade? A vontade é de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se. Faça-se.
E ela vai dizer a Jesus: eles não têm mais vinho. Ela apresenta, e Jesus vai responder: por que dize isso a mim, mulher? Aqui é necessário você, católico, trazer na ponta da língua esta resposta. Por que Jesus chama sua mãe de mulher? Ah, mas Jesus não falou mamãe, ele não falou senhora, nem Maria, ele já lascou mulher. Há muitas pessoas que não entendem Bíblia e vão usar esta passagem para diminuir a dignidade de Maria. Veja que o seu filho a chama de mulher. Quando você vai estudar essa questão da mulher na boca de Jesus, Jesus está condensando em Maria a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Quando você lê Gênesis, quando Eva ela cai no pecado, Deus vai dizer para o demônio: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre os filhos seus e os filhos dela. Esta é a mulher do Gênesis, a nova mulher que vai substituir a desobediência de Adão. Veja, meus irmãos, que no Gênesis a sequência é o homem e a mulher. Estão comigo? Deus cria o homem, e da costela do homem ele cria a mulher. O homem precede a mulher. Quando a história é a nossa salvação, a mulher precederá o homem, porque não foi Jesus que veio antes de Maria. Maria foi quem gerou Jesus. Então o anjo nos apresenta a mulher do Gênesis, e ela dizendo sim, ela vai dar à luz ao Emanuel, que é Deus conosco, que é o Cristo, o Senhor. No evangelho que escutamos, bodas de Caná, a mulher precede o homem. A nova Eva precede um novo Adão. Quem é a nova Eva? Maria. Quem é o novo Adão? Jesus. Por isso que o texto traz assim: Maria foi convidada, também Jesus e os seus discípulos. Veja que em Maria é resgatada a dignidade da mulher que se perdeu com Eva, a desobediente. Tanto quando você fala Ave Maria, Ave é o contrário de Eva. Eva de trás para frente é Ave. Quer dizer, Maria é totalmente o contrário. Então é a mulher do Gênesis, inimiga do demônio. E nós temos o texto em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu no céu um outro sinal, uma mulher vestida de sol. Esse sol é Deus, é Maria. Maria aparece vestida de sol, uma coroa com 12 estrelas, é a igreja apostólica, simboliza os 12 apóstolos. Ela está em cima da lua, ela não tem luz própria, a luz de Maria vem de Jesus. Então quando Jesus, nas bodas de Caná, ele vai dizer mulher, ele está se referindo à mulher de Gênesis e à mulher do Apocalipse. Maria condensa a dignidade da mulher que trouxe o Salvador. Que queres de mim, mulher? A minha hora não chegou. Há muitas pessoas que vão interpretar esta hora como a hora do milagre, que no Evangelho de João não existe esta palavra miraculum, existe a palavra semeion, do grego, que é sinal. O sinal em João é maior que um milagre, tanto que o Evangelho de hoje termina assim: este foi o primeiro sinal. Não fala milagre, foi o primeiro sinal. E Jesus diz que não é hora. Claro, não é hora do sinal, mas a hora que Jesus está falando é a hora da glorificação. Qual é a hora da glorificação? A sua paixão, morte e ressurreição. A hora da glória do Senhor é a cruz. Tanto é que quem tem boa memória, quando Jesus ele participa do lava-pés, ele institui a Eucaristia, ele faz o discurso sacerdotal, o diabo entra em Judas, Judas sai para traí-lo. O que Jesus diz? É chegada a hora, vamos para o Getsemane. Esta é a hora de Jesus, a hora da cruz. Então ele vai dizer para Maria: não é hora da minha glorificação, a minha hora ainda não chegou. Maria não se dirige mais a Jesus. O que ela poderia dirigir a ele já foi dirigido. A apresentação, oração de apresentação. Eles não têm mais vinho. Nós não temos o quê? O que está faltando na sua vida?
apresente. Maria, ela vai se dirigir aos servos. Olha, o evangelho é muito bem construído. Maria, que é a serva, ela vai se dirigir aos servos, e ela vai dizer a eles: fazei tudo que ele vos disser. E ela aponta Jesus. Aqui está o mandamento de Maria. Você quer agradar o coração de Nossa Senhora? Você é uma pessoa profundamente mariana. Faça tudo o que Jesus disse na sua palavra. Não seja um ouvinte, mas praticante da palavra, buscando diariamente uma conversão, buscando diariamente uma vida de santidade. Faça o que ele vos disser. Aqui vale a pena abrir um parênteses. Quem vai dizer isso é Santo Agostinho, que Maria, ela tinha nesta família uma proeminência, uma liderança. Maria, ela era respeitada. E aqui eu explico para vocês me entenderem melhor. Imagina você está fazendo uma festa mais elegante. Estão lá os garçons. Você contratou ali uns 6 garçons, e você está coordenando a festa, né? Você, no caso aqui, pode ser a mãe da noiva. E acontece alguma coisa no casamento que não saiu como deveria ser. Levanta uma mulher e vai dizer para os garçons: olha, faça isso, faça o que aquele ali vai falar. Primeira pergunta do garçom: mas quem é você? Quem é você? Nós somos contratados pela mãe da noiva, nós estamos, mas quem é você que está aqui dando pitaco no nosso trabalho? Se ele não conhece, ou então ele vai chamar a mãe da noiva: quem é aquela mulher? Ela veio aqui e falou que para fazer outras coisas, quem ela é? Quando Maria, ela chama os servos, e os servos vêm, e ela dá uma ordem: faça o que ele vos disser. Eles obedecem, é porque eles conhecem a autoridade de Maria, e eles sabem que ela naquela família é respeitada. Precisamos, meus irmãos, aprender a obedecer Nossa Senhora. Precisamos aprender a obedecer aquilo que o terço fala ao nosso coração, aquilo que Nossa Senhora já disse nas suas mensagens. E olha que Maria vai usar para eles o exemplo dela. Bonito. Ela vai dizer para eles: olha, o que eu estou pedindo a vocês, eu já fiz, então eu posso pedir. Quando o anjo anuncia que ela será mãe do Emanuel, Maria responde: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se. Perfeito? Faça-se. Agora Maria está dizendo aos servos: tudo que ele vos disser, façam, porque eu fiz a vontade, agora vocês farão. E os servos vão até Jesus. Desta hora do evangelho para frente, não se tem notícia de Maria. Não sei se ela ficou na festa, não sei se ela foi embora, não sei onde está Maria, mas agora os holofotes focam em Jesus. Jesus, ele vai agora entrar em cena a pedido da sua mãe, isto é, intercessão. Por isso que nós falamos: peça à mãe que o filho atende. Então os servos vão até Jesus. Jesus poderia ter dito aos servos: olha, a minha hora não chegou, o que vocês estão fazendo aqui? Mas por causa do pedido da sua mãe, fazei o que ele vos disser. O pedido não foi para transformar água em vinho, o pedido foi para fazer o que Jesus dissesse, porque a questão do vinho foi apresentação. O pedido foi dado aos servos. Jesus vai dizer: enchei as talhas de água. A gente entende numa linguagem mais superficial que é pegar a água e jogar na talha. Mas se você olha para uma linguagem mais espiritual, é como se Jesus falasse para você também: está faltando algo na sua vida? Reze, adore, busque a Deus, encha a talha. Enche a talha, e vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório: enche a talha com as lágrimas do arrependimento pelos nossos pecados. Aquele que se arrepende, ele haverá de chorar, ele haverá de encher esta talha com a sua conversão, buscando a Deus de todo o coração. É como se Jesus dissesse: olha, o vinho acabou porque a talha está vazia, meu filho. Para quem não reza, para quem não adora, para quem não busca a Deus, é questão de tempo para acabar aquilo que nos traz alegria momentânea. E o vinho ilustra isso. O vinho ilustra isso. Espero que não seja o seu caso. Há pessoas que dizem assim, e dizem sem um pingo de vergonha:
Ah, festa que não tem bebida, eu não vou porque não tem alegria. É porque a pessoa não tem alegria. Ela não tem uma alegria interior. Ela está só nas alegrias efêmeras. E ela só se sente bem quando ela... E se ela não toma, a festa é ruim, porque a festa não está com as pessoas, não é conversar, não é se encontrar. A festa é no vira-vira. É por isso que Jesus vai dizer, antes de dar o vinho, para encher a talha. A pessoa quer o vinho, mas ela não quer encher a talha. E o que é o vinho? Alegria, contentamento, plenitude. E o que é a talha? O nosso coração. A talha de pedra. Arrancarei do vosso peito esta talha, este coração de pedra, e vou colocar um coração de carne. Então encha a tua talha e você verá o milagre. E a pergunta é, meus irmãos, que não interessa a mim, interessa a você e ao Senhor: como vai o teu coração? Como vai o teu coração? Há um ditado que diz mais ou menos assim: não se conhece uma pessoa quando tudo vai bem, se conhece uma pessoa quando ela é contrariada. Eu converso muito sobre isso, hoje não mais, minha agenda já não dá para isso mais, mas quando eu fazia encontros de namorados, pregações, ou encontro de noivo, eu geralmente falava para os noivos e para os namorados: veja o seu marido com raiva. Veja como que ele reage quando ele é contrariado. Veja a sua namorada com raiva. Veja como ela reage quando ela é contrariada. Porque a pessoa que diz assim: ah, eu sou muito bom. Não, mas eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. É na hora do calo, meu filho, que você conhece a pessoa. Porque não, eu não estou falando para os senhores aqui, tá bom? Mas nós estamos numa era de gente barraqueira. Nós estamos numa era de gente que vê o barraco como valor. Ela quer causar, ela quer, porque se não é do jeito dela, não vai ser de jeito nenhum. Aí você vê brigas constantes. Eles brigam no trânsito, eles brigam na farmácia, eles brigam na fila do banco, eles brigam, é patrão brincando com o empregado, empregado guerreando contra o outro, o pessoal está brigando agora até dentro da igreja. Por que isso? Porque falta uma talha cheia. Para não falar o que eu gostaria de falar, então meu anjinho da guarda fala: vá com calma, Padre Cristian, vá com calma. Então eu vou contar uma parábola, porque na parábola havia um papai com o seu menininho. Eles estavam na sala conversando, uma comunidade rural, era roça. A mamãe estava lá na cozinha fazendo biscoito, bolinho de chuva, delícia, bolinho de chuva, bolinho de chuva. E o pai com o menino na sala. Começou a passar uma carroça, uma charrete. Aí o pai falou com o menino: meu filho, a charrete está cheia ou está vazia? O menino: oi pai, eu vou saber, eu estou aqui dentro de casa. O pai falou: o papai sabe, eu vou te ensinar. Pode ir lá olhar, ela está vazia. Uai, deixa eu olhar. A hora que ele olhou, passou o charreteiro sentado, o cavalinho puxando a charrete, e as latas batendo uma na outra, as latas de leite, de pôr fubá, milho, que a barulhada toda. O menino voltou: pai, não é que a charrete estava vazia mesmo? Como que o senhor sabia? Ele falou assim: pela barulheira. É muita lata batendo, é muito ferro rangindo, muito barulho, é sinal de uma talha vazia. Uma pessoa que está com a talha cheia, ela tem que aprender, eu vou ensinar você, uma frase que desarma o outro. Porque hoje todo mundo quer a razão, então vamos dar razão ao outro. A hora que o outro vier, você vai escutar, deixa eu falar. No final o que você vai dizer? Você está com a razão. Você está com a razão. A partir de hoje nós vamos mudar. Vai ser a partir do que você está falando. A briga acaba. O problema é que as pessoas querem ter a razão. Eu li um poema no meu tempo de seminarista que me marcou até hoje, sobre esta talha que se enche, uma talha cheia, para que o milagre aconteça. Você entende, meus irmãos? Você entende que não acontece milagre em talha vazia? Você entende isso? Já é um bom começo. Se você está entendendo isso, já é um bom começo. Eu li um poema no tempo de seminário, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, que se chama A Praia. E ele vai falando sobre a praia. Mas o final do poema para mim é o mais belo, que ele vai falar que a pessoa que quer ter razão, ela é uma onda.
é uma onda. Agora, depende como que você recebe. Você pode ser uma barreira de pedra, uma rocha, ou você pode ser a praia. A maioria de nós já fomos na praia. Penso que todos já foram. Quem não foi já viu, né, pelo menos na TV. Mas acho que todos já foram. Mas quem não foi, você me entende o que eu estou falando. Quando você for na praia, eu já fui e já dormi no hotel perto da orla. De madrugada você escuta assim, ó. Quem não é de lá até, nossa, que barulho que é esse? Você fala, é a onda na maré alta, ela está chocando com um paredão de pedra, aí dá essa explosão. Nome, que barulho, hein? Falou, meu filho, o mar é violento. Só que se você for na praia, não estou falando na rocha, mas na praia, é a mesma onda. É a mesma onda. Só que a onda na praia, ela encontra um braço aberto. E a onda na rocha, ela encontra alguém que está pronto para a luta. Então a onda está vindo, a rocha fala assim, prepara, pode vir, tchá, vencer mais uma. E o mar não desiste, aí fica essa briga, a rocha dura e o mar explodindo na rocha. Isso vai durar uma eternidade. Aí você vê a praia, né? A praia é esperta. Lá vem a onda, a praia fala assim, vem que eu te recebo. A hora que a onda está chegando, a praia abre os braços e fala com a onda assim, vem neném, vem. A onda, shh. Você pode pôr até o pé das crianças, você pode até ficar sentado ali. Qual que é o meu conselho para você? Não seja rocha, seja praia. Para quê? É muito melhor você estar com o coração cheio, com uma talha cheia, para que o milagre aconteça. É bom ouvir Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Enchem as talhas de água. Ainda bem que não tinha ninguém ali atrevido, né? A pessoa tinha falado, Jesus, mas acabou o vinho, só vai dar água? Não, eles obedecem. Encheram as talhas, 100 litros cada um. Aí Jesus disse, levai ao mestre-sala. E eles levaram. 3 ordens. Fazei tudo o que ele vos disser. Enchei as talhas de água. Levai ao mestre-sala. Estão compreendendo? Fazei tudo o que eles disseram. Eles foram. Enchei as talhas de água. Encheram. Levai ao mestre-sala. Levaram. O que o texto está me ensinando? Repita comigo. Não existe milagre sem obediência. Não existe milagre sem obediência. Você quer um milagre de Deus na sua vida? Obedeça primeiro, enche as talhas e o milagre virá. Deus não abençoa quem desobedece. E na Bíblia, o desobediente não tem esse nome. Na Bíblia ele se chama ímpio. Está cheio dessa palavra na Bíblia. O ímpio perece. O ímpio anda de acordo com a sua cabeça. O ímpio não ouve. Por quê? Porque não obedece. Deus está falando A, ele está fazendo B. Deus está pedindo para um lado, ele está indo para o outro. O milagre é fruto da obediência. Maria é a obediente. Por isso, Ave. Eva é a desobediente. O contrário de Maria. Veja, Maria no sofrimento, e na alegria e na fé, e Eva na abundância, caiu no pecado e na vergonha. São escolhas. É preciso conhecer o contexto. Eu estou falando isso porque eu atendo pessoas, eu oriento pessoas, eu oriento casais. As pessoas, elas entendem só o texto. Quando a pessoa entende o contexto, tudo muda. Tudo muda. Tem uma postagem que eu não fiz ainda no Instagram, mas quero fazê-lo. É uma escada rolante no shopping, algumas pessoas descendo a escada rolante, lá embaixo uma mulher conversando com um rapaz e uma criança. Aí você passa a imagem, está escrito assim, para as pessoas na escada rolante: perdeu o trabalho, sepultou o filho, recebeu o diagnóstico de câncer, está sem casa. A moça tem depressão, a outra tem ataque epilético, o menino perdeu os pais no acidente. Aí você passa, aparece uma figura assim. Você não sabe o que a pessoa está passando. Seja gentil. Impactante.
Porque você olha uma pessoa, ela vai e age de maneira grosseira com você. Você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe o que está no coração dela, você não sabe qual é o contexto. Quando você entende o contexto, o texto torna. Então Jesus está dizendo, qual é o contexto da festa que o vinho acaba? É a talha vazia. Onde é que nós perdemos a bênção? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós achamos que a vida é dinheiro, é prazer, é passeio, é balada, é beleza, mas a gente deixa a talha vazia, e mais cedo ou mais tarde o vinho, ele vai se acabar. E por fim, e assim finalizo, aquele mestre-sala, aqui para mim, gente, aqui para nós, né? Para nós, vamos dar um cutucão nesse mestre-sala. Quem deveria estar de olho é o mestre-sala. Ele é pago. Mestre-sala é uma função paga. E ele é pago para quê? Para fazer a festa acontecer. Ele olha as mesas que não estão sendo servidas, ele olha a quantidade de carne, ele olha o que tem. Não! Onde que o mestre-sala está? Junto com os convidados, bebendo, dançando. Quem deveria estar lá é Maria. Onde que Maria está? No lugar do mestre-sala. Por isso que o vinho é para o mestre-sala. É como se falasse para ele, tá vendo? Você que deveria ter resolvido, não resolveu, alguém resolveu, então toma aí. Ele vai e bebe, e ele diz, que delícia. Todo casamento que eu vou, eles servem primeiro o vinho melhor. Olha que o pessoal está bêbado, eles servem o pior. Você guardou o melhor até agora. Qual que é o vinho velho? A lei antiga, Moisés, Abraão, o judaísmo. Qual que é o vinho novo? Jesus, o cristianismo. Quando ele dá o vinho novo, aquele que é judeu vai dizer, olha, eu achava que o vinho bom é o que veio. Não, o vinho bom você guardou para o final. Este vinho é Jesus. Este foi o primeiro sinal que Jesus realizou e seus discípulos creram nele. Note, meus irmãos, você que está em casa e você que está aqui no nosso santuário, eu estou realizando para você, terminei, apenas essa consideração, uma pregação do dia de Nossa Senhora Aparecida, uma pregação mariana, uma pregação que fala da mãe de Nosso Senhor. Mas se você prestou atenção, toda a minha fala, a partir do texto bíblico, ele girou em torno de Jesus, da adoração, do cumprir a palavra e da obediência. Quem não é católico acha que a doutrina da igreja se resume em Maria. Por isso que ele diz, vocês são mariólatra, vocês ficam só falando de Maria Santíssima. Não, Nossa Senhora é aquela que aponta, fazei o que ele vos disser. Até o lugar de Maria é catequético. Olha aqui para o altar, para o presbitério. Esse ambiente que o padre fica alto com os acólitos é chamado presbitério. Altar, esta mesa aqui. Veja o contexto do presbitério. O que permanece no centro e jamais é tirado do centro e jamais é colocado do lado? O altar. O altar é Cristo. Se a igreja fosse mariólatra, mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, ela estaria no centro, ela estaria numa coluna aqui no meio, ela estaria em cima do altar. Mas a igreja diz, esse é o teu lugar, mãe, com dignidade, com honra, mas o centro é Jesus, o centro é o teu filho. E no dia de Nossa Senhora Aparecida, você olha para ela e diz, mãe, nós somos o teu filho, a senhora quer dizer alguma coisa para nós? Maria, com a mãozinha posta, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. A alegria do coração de Maria é que nós cumpramos a palavra de nosso Senhor. Meus irmãos, neste dia tão importante, coloquemos debaixo do manto da Senhora Aparecida o nosso Brasil, a nossa igreja, a nossa família. Quantas e quantas pessoas alcançaram milagres por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E aquele que é devoto da Virgem Aparecida, ele haverá de fazer uma troca, porque essa troca facilitará a sua vida. Este é o dever de casa para todos vocês que aqui estão e você que me acompanha de casa. Atenção, a troca é, aconteça o que te acontecer, você não vai perguntar por quê, você vai trocar por para quê.
É assim que se vive a fé. Ah, mas por que isso aconteceu? Não. Para que isso aconteceu? O que eu posso aprender com isso? Qual é o contexto do que aconteceu? Penso que nós temos um versículo na Bíblia que mostra que Maria não perguntava por quê, mas para quê. É quando a Bíblia diz: Maria guardava as coisas no coração e meditava. Ela meditava, ela guardava as coisas no coração. Maria não ficava, por quê? Por quê? Ela sempre perguntava, para quê? Que pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida, copiosas graças recaiam na sua vida, na sua família, no seu trabalho e no seu estudo. Saibamos, meus irmãos, nós não somos órfãos. Nós temos no céu uma mãe que intercede por nós. E nós brasileiros podemos dizer, além de Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós, pelas nossas famílias, por todo o Brasil, e dai-nos a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Talvez a sua família não acredite mais em você. Duvido que você dá conta de parar de beber. Duvido. Duvido que você dá conta de parar de usar droga. Duvido que você dá conta de parar de acessar site pornô. Duvido que você dá conta de parar de... Deus olha para você e diz, segue-me, porque eu acredito em você. Quando você decide mudar de vida e começa a seguir Jesus, o povo fala de você. Ah lá, quem está aí na missa da família, já fez tudo na vida, que eu fico lá batendo peito em igreja, é um safado, é uma pirigueta. Se você se converteu, meu filho, é Jesus que importa, é Ele que sabe da sua vida. Jesus foi chamar os seus discípulos, tinha um ladrão, o ladrão chamava Mateus, ele era cobrador de impostos, e todo cobrador de impostos era ladrão, safado, desonesto, pegava dinheiro para o império, pegava dinheiro para ele. Aí Jesus passando, todo mundo, naquela época era assim, quando você não gostava de alguém, você cuspia no chão. Aí o judeu, todo mundo cuspia no chão. Aí ele falou, mas gente, que cuspição que é essa aqui? Aí quando Jesus olhou, estava lá na banca Mateus, humilhado, cabeça baixa. Quer dizer, eu não vou olhar para Jesus, um homem santo, um filho de Deus. Jesus largou todos, chegou perto de Mateus, levantou o queixo de Mateus para ele olhar para ele e falou com ele assim, ó, segue-me. E Jesus saiu. Mateus levantou, jogou o dinheiro no chão, chutou a sua banca de impostos, tirou a sua roupa de cobrador e passou a seguir Jesus. E um dos evangelhos mais bonitos foi Mateus que escreveu. Era um ladrão, um safado, um corrupto. Quando ele se encontra com Cristo, ele larga a vida antiga e passa a ter uma vida nova. Saulo para mim um dos piores, espada do lado, muito culto, odiava os cristãos, descobriu onde os cristãos estavam reunidos, ele cercava o templo, entrava no templo, matava homem, matava mulher, a mulher com o nenê no colo. Saulo, eu estou grávida, eu estou com o neném aqui, você é cristã? Sou. Eu vou te poupar o sofrimento, eu mato o neném primeiro para te matar depois, para você ver que eu matei. Matava o neném e matava a mulher. Gente, que cara que é esse? Um dia sobe no cavalo, todo imponente, capa para trás. Vamos agora para Tarso. Lá tem cristão. E ele vai para matar os cristãos. Brilha uma luz, ele cai do cavalo e ele escuta assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Entre na cidade, e um homem com o nome Ananias vai te procurar. Ele vai te dizer tudo
o que você deverá sofrer pelo meu nome. A partir da hora que as escamas caem dos olhos de Saulo, ele passa a ser Paulo e passa a pregar a palavra de Deus. Mas vocês acham que os cristãos acreditaram? Quando Saulo chegava num lugar, meu filho, a porta que passava 5, passava 20. Corre que ele, teu passado te condena, Saulo. E Saulo falava: gente, eu mudei de vida, eu sou agora um pregador. É ruim, hein? É ruim, hein? Pregador, está pregando, é fogo em nós, sai. Ele custou a conquistar o seu nome, porque o passado de Saulo o acompanhava. Vou ficar só nesses 3. Maria Madalena, ao discípulo de Jesus, Mateus. Quem que está pregando a palavra de Jesus? Saulo. Esse se converteu. Não é assim que a pessoa fala? A pessoa não acredita que você dá conta de mudar de vida. A pessoa não acredita, talvez a sua família não acredite mais em você. Duvido que você dá conta de parar de beber. Duvido que você dá conta de parar de usar droga. Duvido que você dá conta de parar de acessar site pornô. Duvido que você dá conta de parar de... Deus olha para você e diz: segue-me, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, como eu acreditei em Maria Madalena a primeira vez que eu a vi. Acredito em você, como eu acreditei em Levi a primeira vez que eu o vi. Acredito em você, como eu acreditei em Paulo na primeira vez que eu o vi. E olhe, quando eu vi Madalena, quando eu vi Mateus e quando eu vi Saulo, não era pau que se cheira, não. Assim que a gente fala em Minas, fulano então não é pau que se cheira, não é assim? Não era, não. Mas se converteram, encontraram o Senhor e mudaram de vida. Esse passo a mais é dado a você hoje. Meus irmãos, eu digo para você que me ouve, cada um, imagina que você está sozinho com o padre aqui. Você quer ser feliz? Pare de fazer aquilo que é errado e passa a fazer aquilo que é certo. Pare de seguir os caminhos que não são caminhos de Deus. Volta para o Senhor. Abandona tudo aquilo que é mundano. Você não precisa de site pornográfico para ser feliz. Você não precisa de sex shop para ser uma pessoa realizada. Você não precisa de filme pornô em celular. Porque hoje eu vou te contar. Tem aqueles grupos de WhatsApp, WhatsApp. Tá bom, mas cuidado no grupo que você está. Se o grupo começa a levar as coisas para o outro lado, se você é de Deus, entre em grupos cristãos, entre em grupos católicos. Não fique nessa mexida e nessa lavagem que multicelular virou, não. O órgão genital é a causa de toda piada, eles gostam. Pessoa pornográfica gosta de falar só de coisa pornográfica. Então todo caso, toda figura, toda ilustração sempre é uma coisa imoral. Isso tudo vai entrando no seu celular. Não, mas eu não leio, mas eu não vejo, eu não gosto. Por que você está no grupo? O que isso chega? No meu celular não chega. Meu celular, você pode fuçar no meu celular de ontem, hoje e sempre. Nunca teve coisas pornográficas. Porque nós decidimos servir a Deus. Nós decidimos ter um caminho. Eu pelo menos decidi tentar levar uma vida certa com aquilo que Deus me propõe. E você pode decidir o mesmo. Você está numa roda de amigos, lá no bar, no futebol, na universidade. Começou coisa suja, sai. Não fala nada, em silêncio, sai. Vai estudar, vai tomar um lanche, vai no banheiro, vai fazer o que você quiser, mas não se deixe misturar, porque hoje em dia, meus irmãos, acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi cuidar dos porcos. O mundo de hoje, você olha, você não sabe quem é gente, quem é porco. Está tudo no meio de uma lavagem tão grande, e Deus não sabe quem é filho e quem é porco, porque tem gente fazendo coisas muito piores do que animal. Um dia uma mulher me falou: padre, meu marido é igual animal, olha o que ele está fazendo. Eu falei: minha filha, não fale dos animais não. Que animal que faz isso? Seu marido tem uma promiscuidade feia mesmo, ele tem que converter.
tem que abrir o coração ao Senhor. E eu quero encerrar, meus irmãos, se eu pudesse, falava muito outras coisas para vocês, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Quero ler para você a segunda leitura da missa desse final de semana, que fala sobre a sacralidade do nosso corpo. Quando eu me converto a Cristo, eu me converto todo. Eu converto a minha mente, eu converto o meu coração, eu converto as minhas conversas, eu converto o meu corpo. O meu corpo é uma obra de Deus. E antes que fale o contrário, quem falou que sexo é ruim? Sexo é uma bênção. Foi Deus que fez o sexo, ou não foi? Foi Deus que fez o sexo. Relação sexual, o prazer naquele ato que é unitivo, que é procriativo, que é coisa de Deus. Agora, o jeito que o mundo está tratando o sexo não vem de Deus, não. Isso é coisa diabólica. Casais que trocam de parceiro, um homem e 2 mulheres, uma mulher e 9 caras, 8 caras, 4 mulheres, 9, eu nem sei o que está acontecendo por aí. Mas tem coisa que até o diabo duvida. Eu recebi uma ilustração um dia desse, não, há tempos atrás. Eu fui bobo porque eu deletei o negócio, tive que ter mandado imprimir. Eu achei bobo, mas era uma coisa interessante para mostrar. Teve uma reunião dos capetas no inferno, Beelzebub no trono, aquela capetada toda. Aí o diabo falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vai lá para cima tentar o povo. Aí os caras falaram: nós estamos com medo. Nós estamos com medo. O povo está demais. O senhor não imagina o que o povo está fazendo. Aí em cima tem o povo e tem umas mulheres assim: eu quero abortar, eu quero abortar. Aí tem o outro lá: essa família acabou, não sei o quê. Aí o diabo falou: vamos ficar por aqui até as coisas acalmar lá em cima. Até o diabo fugiu, está no inferno, escondeu. O diabo está com medo da maldade do povo. Gente, fala a verdade para mim. A gente não está com medo da maldade das pessoas? Você não abre porta mais, a gente não sai com tranquilidade mais. Eu não saio muito, eu frequento muito família, casa, mas sair assim, ninguém quase, a gente não tem sossego. Você para um carro no lugar, você não sabe quando voltar, se o carro está lá. Você sai do lugar, vem uma pessoa atrás de você, você não sabe se vai te matar, se vai te roubar, se vai te bater, o que vai te fazer. Então a gente tem medo de sair. Você liga jornal, matou, estuprou, violentou, suicidou, é só isso, assassinou. Você fala: gente, mas que mundo que nós estamos? E as pessoas não veem os sinais também não. Um calor que nunca se viu, a chuva não vem, e o povo está com a água, ó. Está difícil. Nem consciência ecológica as pessoas têm. Tem uns que é tapado mesmo, me desculpar a palavra. Está a televisão falando, rádio falando, panfleto falando, não tem problema. E quando tiver água para lavar o meu carro, eu estou lavando mesmo, eu que estou pagando. Eu estou pagando. O problema não é dinheiro, meu filho. O problema não é dinheiro. O problema é que você vai ter dinheiro, mas não vai ter água. Tem país lá na África, o pessoal tem dinheiro, mas não tem comida para comprar não. Esse aqui é tanto de papel. Você fala: para que esse tanto de papel na minha mão? Não tem com que gastar. Gente, vamos vigiar a nossa vida. Vamos ter uma consciência, aquilo que o Papa falou muito, teologia ecológica. Eu não tenho que viver, eu tenho que conviver e respeitar a natureza, a mãe natureza. São Francisco de Assis é o protetor da teologia ecológica, né? Irmã Lua, irmão Sol, irmãos peixes, ele se interagiu com a natureza. Hoje em dia, meu filho, a pessoa está acabando com tudo, está complicado. Mas se os outros não façam, que nós façamos. Se os outros não preocupam, que nós nos preocupemos e que nós tomemos a rédea da nossa história. Façamos a diferença num mundo cada vez mais cinza, a começar do modo como nós lidamos com a gente mesmo. Isso é muito importante. O modo como eu me trato determina o modo como eu trato o outro. Impressionante como que o povo é sem educação. Não vou falar de coisa de igreja não. Geralmente eu entro em elevador,
Aí eu acostumei, eu entro e falo assim: boa tarde. Tem que tanta gente. Boa tarde. Esse fica assim, ó. Quase que eu falo: alô, boa tarde. Agora que não, que o pessoal me conhece, né? Quando entra, boa tarde, boa tarde. Tem que ter, gente, no elevador placa. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Favor não conversar no celular dentro do elevador. Tem gente que entra no elevador, aquele cubículo, todo mundo com calor, aí fica o sem. Oi, o quê? Não tá pegando? Oi, não tá pegando não. Peraí, licença. Ah, eu não estou escutando. Gente, que falta de educação. Falta de educação. Você está na fila, aí tem uma fila. Você vejo muito em aeroporto, povo sem educação. Tá a fila. A gente está na fila e tem uns sentados aqui, ó, conversando, tomando suco, falando mal da vida dos outros. Aí fala: senhores passageiros. Eles levantam, vão lá para frente, faz a senda aqui, ó. Quem vai falar alguma coisa? A coisa começa, não é grande não. São nesses sinais pequenos que você vê que o ser humano se transformou em individualista. Eu não me preocupo com o outro. Eu não me preocupo com a mulher grávida, com o idoso, com o que estava na frente, com o que tem uma senha. Não. O negócio sou eu. Se eu estou bem, o resto que se dane. Se eu estou bem, você não precisa estar bem. O cristão é diferente. Para que eu esteja bem, quem está do meu lado precisa estar bem também. Mas cuide de você antes de querer cuidar dos outros. Vou ler a segunda leitura e não vou nem explicar, que dispensa explicação. Primeira carta aos Coríntios 6, 13 e seguintes. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade. O seu corpo, o meu corpo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, essa pergunta é para todos: ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Você vê na televisão, mulher fruta, aquelas mulheres enormes, aí um seio de fora, bumbum aparecendo, em certos lugares, homens sem roupa, aquela coisa, aquela confusão que está o mundo. Porventura, hoje em dia eu não sei como que está o mundo. A mulher começou a fazer sucesso, ela vai para Playboy e fica pelada. Ah, pá, tudo que é bonito é para se mostrar. Para o diabo é assim que funciona. Mas para Deus, tudo que é bonito é para se consagrar. Para Deus você consagra, o diabo você mostra. Eu queria pegar uma, claro que não vou fazer isso, mas aquela revista, essas revistas de mulher nua, e achar o endereço da Dada, né? Vamos falar Dada, da mulher Dada, e mandar para ela esse versículo aqui. Também não tem fé. Quando chega lá, meu filho, Deus, Jesus, igreja, você vai empurrá-la há muito tempo. Moral, mas é para perguntar: porventura, filha, você que está pelada aí, mostrando tudo, fazendo malabarismo, você ignora que o vosso corpo é um membro de Jesus Cristo? Ele te comprou pelo seu sacrifício na cruz, para você ficar aprontando essa lavagem que você está fazendo com o seu corpo? Quem adere ao Senhor, torne-se com Ele um só espírito. Então, se os outros fazem, que nós não façamos. Se os outros gostam, que nós não gostemos. Se os outros veem, que nós não vejamos. Quem adere a Cristo, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Ó, perna para quem te quero. Fugir da imoralidade. Vou falar uma coisa que ele falou comigo. Dom José Belvino era seminarista, tomando café com ele aqui na casa dele, ele disse assim: na minha época era mais fácil ser seminarista. Por que, Dom José? Porque na porta da casa dele tinha uma banca de revista.
Que na minha época, revista pornô vinha dentro de uma sacola preta, escrito de vermelho assim: imprópria menor de 18 anos. Aí a pessoa chegava e pedia a revista, ela vinha num pacote preto. Então a gente passava, a gente ia comprar jornal, a gente só via pacote preto. Hoje em dia você vai comprar jornal, nem aquele negócio. Antes tinha uma bolinha preta, né? Eles põem uma bolinha preta no seio, naqueles lugares lá. Que hoje em dia, meu filho, o negócio tá tudo Você chega na banca, você tá na banca, tem um lá do seu lado vendo. Aqui é gostosa, ó, gostosa mesmo. Arruma um jornal, vai me dar uma dessa aí. Me dar uma dessa, não tá gostosa semana passada. Tá tudo normal. O pecado hoje ficou normal. E se você fala, não, eu não fiz essas coisas não, eu sou praticante, eu sou católico, isso aí não é contra, mas... Ih, tá fanático, tá beata, hein? Tá na batida do padre, né? Hoje o certo é criticado, o errado é aplaudido. Só encerrando a leitura. Fugir da imoralidade. Em geral, olha para você ver isso aqui, ó. É São Paulo que está falando. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador, o que é fornicador? É o tico-tico no fubá. Fornicador é o rapaz que sai de casa com a carteira cheia de camisinha e diz ainda, é aplaudido pelos colegas: essa noite eu peguei 6. É um fornicador. A moça, nessa noite eu fiz sexo com 9. É fornicadora. Eu estou casado, eu estou pegando a secretária. Fornicador. Quando meu marido não está em casa, o jardineiro vem em casa. Você sabe o que é? Fornicador. Fornicador é quem só pensa naquilo, quem só faz aquilo, quem só quer saber de sexo. Mas o fornicador, ele peca contra o próprio corpo. Aí vem a mulher, aí vem um homem fornicador. Você não tem nada com isso não, padre? Não tem nada com isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Aí São Paulo vai dizer: ou ignorais também que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que foi Deus que o deu a você. Olha a profundidade disso. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que mora em vós e que vos é dado por Deus. É Deus que te deu o seu corpo. E portanto, ignorais, acabar de ignorante. Isso que a leitura está falando. Ou ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus com a vossa sexualidade. Glorificai a Deus com a sua genitalidade, porque tudo que a gente tem é bonito. Tudo que a gente tem é bonito. O seio da mulher é bonito, o órgão reprodutor da mulher, o pênis, tudo isso é bonito, é obra de Deus. O ser humano nu é o ser humano mais bonito. Adão e Eva andavam nu, eram lindos, só que entrou o pecado. E quando o pecado entrou, o que eles fizeram em primeiro lugar? Tamparam o sexo. Adão tampou o pênis, a Eva tampou. Por que tampou? Porque não é bonito mais, ficou sujo, ficou imoral, É preciso voltar à graça original. É preciso voltar. Estava conversando com um amigo meu, ele mexe com essa área de medicina, de farmácia. Ele falou que como é difícil fazer exame médico. A hora que chega, fala assim: por favor, abaixa a cueca. Na hora fica vermelho e fica nervoso. Por favor, pode tirar a roupa toda e deita aqui na maca. A primeira vez que a mulher vai no ginecologista, a mulher quase morre. Por quê? Porque na nossa cabeça está que o órgão genital é sujo, é imoral. Então não posso mostrar. Eu não posso. Porque se mostra quando não pode, e quando deve, não se mostra.
Gente, Deus fez o ser humano uma obra-prima. Ele fez o homem, Ele fez a mulher e viu que era muito, muito bom. Mas veio o diabo e estragou tudo. Transformou o amor em sexo, transformou a sexualidade em sujeira, transformou o genital em piada, e está aí por diante. Padre Léo fez uma pesquisa e ele falou que descobriu que o órgão sexual feminino, ele descobriu 121 palavras para falar da vagina da mulher. Tudo palavra, cada palavra, pessoal, eles gostam. E para o órgão genital do homem, 174 palavras que eles usam em piada, em boteca, em roda. Por que isso? Que o ser humano tem uma facilidade de sujar aquilo que Deus fez. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se olhar no espelho, quando você estiver tomando banho, quando você estiver se enxugando, saiba que esse seu corpo é templo do Espírito Santo. Saiba que foi Deus que fez você, e você é muito bonito, você é muito bonita. Mas não deixe o pecado estragar aquilo que Deus fez. Não deixe o pecado sujar aquilo que Deus fez. O nosso corpo não é para a imoralidade. O nosso corpo também é para o Senhor. O casal, não tem nada mais bonito do que um casal. A relação sexual, o encontro dos dois no leito de amor. Ali a unidade acontece. Ali é que é gerado os filhos. Maravilhoso. Mas o que nós estamos vendo por aí, isso não é obra de Deus, não. Isso é obra do diabo mesmo. O diabo está estragando o ser humano através do nosso corpo. Então que você leia e releia essa leitura, e que você possa hoje nesta missa, nós vamos fazer isso com o Santíssimo Sacramento, começar uma vida nova. Se você é um prostituto, se você é uma prostituta, se você é um garoto de programa, se você é um drogado, não importa, isso é ontem. Hoje você pode começar uma vida nova. Hoje você pode voltar para o Senhor. Hoje você pode abandonar isso e se tornar para Deus alguém muito valioso, se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Depende só de você. Jesus não fechou os seus braços a Madalena. Jesus não fechou o seu olhar a Levi. Jesus não fechou a sua misericórdia a Saulo. Ele não vai fechar nem os seus braços, nem o seu coração e nem o seu olhar a você. Você recebeu de Deus um corpo maravilhoso. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Use o seu corpo para que o mundo veja que você é obra das mãos do Criador. E quanto mais bonito você for, quanto mais malhado você for, quanto mais torneada você for, mais de Deus você deve ser, porque Deus caprichou com você e você melhorou a obra que Deus fez. Seja de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus. E se a pregação do padre não conseguiu te convencer, se convença pela palavra. Leia na Escritura o que a Bíblia diz a respeito do seu corpo, a respeito do templo do Espírito Santo que todos nós somos. Que o Senhor nos consagre e que a nossa conversão passe também pelos nossos corpos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanhou neste DVD, neste CD no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o teu coração e principalmente o seu corpo. Não cuide apenas do espírito, porque é de Deus também, mas santifique o teu corpo, consagre o teu corpo, e ao contrário do que o mundo diz, tudo que é bonito é para se mostrar. A palavra de Deus nos diz: tudo que é bonito é para se consagrar. Consagre a sua vida ao Senhor Jesus, que você pertence a Ele pelo seu batismo e pela sua morte no alto da cruz. Ao Senhor Jesus, nosso resgatador e aquele que nos comprou pelo preço do seu sangue, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
E que Deus nos convença desta verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diga para quem está do seu lado: o seu corpo é templo do Espírito Santo.